Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Eu hoje estou trazendo para vocês um vídeo sobre interrupção no ESP32. Quando a gente fala de interrupção no ESP32, parece um assunto meio subjetivo, né? Parece, o que é interrupção? Vai interromper o quê? Na verdade, a interrupção se trata de uma subrotina, tá? Como se fosse uma função especial de algo que acontece geralmente, tá? Geralmente, coisa que acontece em intervalos de tempo muito rápido. Então, eu vou mostrar para vocês agora aí, tá? Bom, aqui, né, tá a nossa montagem, aqui é a foto da nossa montagem, uma montagem muito simples. Eu tenho um botãozinho de pressão aqui, 2 LEDs, um resistor, né, e o ESP32. Aqui eu até por acaso ranquei a capinha desse ESP32, mas ele continua funcionando, né? Tem uma capinha de metal aqui em cima e aqui, só por curiosidade, aqui é o chip da Expressif, o ESP32, aqui é a memória flash, né? Bom, basicamente a montagem é essa, né? Bom, então vamos lá. Vou falar de interrupções externas no ESP32. Muitos seguidores me pediram sobre interrupção. Eu acho que interrupção já começa a entrar num tópico um pouco mais avançado da programação, mas também não é bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que é perfeitamente possível de se entender o que é uma interrupção, né? E aqui eu vou fazer a demonstração da interrupção com o botãozinho, esses 2 LEDs, porque fica fácil de você perceber, tá? Então essa que é a ideia. Bom, gente, introdução sobre a interrupção. Eu até escrevi aqui, senão eu esqueço de falar tudo. Como o nome fala, a interrupção, ela interrompe a tarefa, o que o processador está fazendo, e ela pula para uma função, executa a função, depois volta para aquele ponto que ela parou, tá? Então, quando utilizamos a interrupção, nós temos que fazer todas as verificações de eventos no loop principal. Daí vocês vão ver no código-fonte que eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar o código-fonte. As interrupções são úteis para fazer coisas que acontecem automaticamente. Vou dar um exemplo. Imagina que você quer fazer um medidor de RPM, alguma coisa que está girando tantas vezes por minuto, sabe? Aquelas birutas não é biruta, né? Aqueles... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Aquele negócio que mede a velocidade do vento lá. Me fugiu agora. E aí, vocês podem, né, utilizar isso daí de uma forma que fique mais eficiente para o microcontrolador, tá? Então, assim, é um recurso muito útil mesmo no mundo dos microcontroladores, tá certo? Então ele resolve bastante, né, ajuda a resolver bastante problemas de tempo, né? Aqui, gente, foi um diagrama que eu fiz o seguinte, eu achei interessante eu fazer esse diagrama para mostrar. Imagina, vamos pensar o seguinte, imagina isso aqui é o loop, né? É o loop principal, o teu programa fica rodando, rodando, rodando. De repente você apertou o botão. Então, apertou o botão, estava aqui no começo, ele veio, interrompeu, executou isso aqui e voltou, continua aqui. Apertou o botão de novo, opa, veio aqui, interrompeu, veio, parou no ponto que veio aqui, pum, aí ele volta aqui. Você entendeu o caminho que ele faz? Em qualquer momento, ele pode, o teu loop está em qualquer ponto dele, que pum, ele é interrompido e ele chama essa subrotina, vamos dizer assim, tá? Como se fosse uma subrotina, ele sai, então ele faz esse percurso aqui. Então é importante você ter isso em mente, tá? Esse diagrama facilita muito o entendimento. Gente, eu sempre aviso que aqui é para se inscrever no meu canal. E é importante, gente, porque vocês vão pegar o PDF, vocês vão pegar o código-fonte Arduino, né, nesse meu blog aqui, tá? Então é importante você ir lá se cadastrar. Bom, aqui como configurar uma interrupção externa. Então nós temos 2 funções principais, gente, que vocês vão ver também lá na frente do código-fonte, que é a task interrupt, detach interrupt, né? Como o nome está dizendo, uma, vamos dizer assim, anexa a função, a outra detach, como se fosse desanexar a interrupção, a função, né? E ela ocorre sempre nos pinos digitais, certo? Você pode escolher o pino, beleza? Então a gente vai ver um pouco mais aí sobre as interrupções. Bom, primeira coisa,
sobre o attach interrupt, né? Então é o seguinte, aqui está a chamada da função, certo? Attach interrupt digital, aqui, esse digital pin to interrupt, você está definindo o pino da interrupção, aqui é o nome da função e aqui é o mode dela, entendeu? Bom, então, essa função aqui, né, é a função que vai ser chamada quando a interrupção ocorrer. Você tornou alto o pino que você escolheu lá. Você deixou ele alto, pum, o programa pula para interrupção, né? Que nem eu mostrei no fluxograma lá. E o mode, ele é importante porque ele define o momento, como é que essa interrupção vai ser chamada. Se é por subida da borda, pela descida da borda, né? Assim por diante, né? Então a gente vai ver aqui mais adiante como é que é definido o mode, né? O detach, você desativa ela, né? Como se você desmembrasse ela, tirasse ela do programa, né? Então você pode usar o detach também. Bom, aqui é a sigla, né? Interrupt Service Routine, né? Então, o ISR são tipo funções especiais e elas possuem algumas limitações, tá? Então é importante você notar que não é a mesma coisa do que você escrever uma função. Uma função dentro do programa você pode fazer qualquer coisa, você pode passar parâmetros, você pode modificar variável, usar delay. Aqui não, aqui tem restrição. Então vamos lá nas restrições, né? Uma delas, das primeiras, que você não pode retornar nenhum parâmetro, tá? Você não pode ter nenhum parâmetro e não retorna nada também, não tem return de valor, tá? Outra coisa, ela tem que ser o mais curta e rápida possível. Por quê? Porque ela é uma coisa que acontece rápido. Você não vai escrever 200 linhas dentro de um programa de interrupção, certo? A ideia não é essa, a ideia é ter uma coisa mínima lá dentro, tá? Se seu programa utiliza múltiplos ISR, isso é importante, apenas um é executado por vez, tá? Então eles não são processo concorrente. Se foi chamado um para o processador e ele vai ser executado, depois ele volta no programa principal, aí continua, então é só um por vez. Gente, milis não pode usar, não dá para usar, Por que não dá para usar milis? Porque o cara já usa uma interrupção, entende? E não tem esse negócio de interrupção da interrupção, isso não tem. Então não pode usar milis. Delay não pode usar, que já requer interrupção, portanto não vai funcionar. Mas se não pode usar delay, vou usar o quê? Você vai usar delay microseconds, né? Que não usa interrupção, então vai funcionar normalmente. Eu até escrevi tudo isso porque de repente eu esqueço de algum detalhe desse, né? Eu acho que é importante que vocês saibam essas limitações. Tem que estar na tua cabeça quando você vai usar interrupção, tá? Bom, mode, isso aqui é bastante importante. Lembra aquela função que precisa do mode, porque você tem que saber quando vai ser chamado, se é na borda de subida, se é na borda de descida, né? Então vamos lá. Low, ele aciona interrupção sempre que o pino estiver baixo. O pino ficou baixo direto lá. Change se está zero, ficou 1, se ficou 1 e foi para 0. Rising aqui tem até aquele jeitinho de você representar, né, com uma setinha assim. Isso aqui é rising, subindo, né? Em inglês, rise, né? É subindo. Então, aqui, rising e falling. Falling é a borda de descida, ó. É essa borda aqui. Então, o que é falling? Falling é isso aqui, ó, tá? Essa parte de que cai o sinal. High é quando o pino estiver sempre em alta. Se ele definiu sempre em alta, ele tem que ficar em alta lá, daí a interrupção vai ser chamada. É diferente de subida. Subida tem que estar 0. Você entendeu? É mudança de estado. Aqui não é mudança de estado. Nem high, nem low, né? Então, assim, tem esses 5 modos, basicamente, aqui. Não é difícil, tá? Bom, outra coisa importante, né? Aí tem uns negócios importantes aqui, gente. Eu escrevi porque eu esqueço tanto detalhe que é. Se utilizar alguma forma de variável para passar dados, tá? Então isso é importante. É o seguinte, nós não podemos passar parâmetro, né? Então nós vamos definir algumas variáveis globais. E essa variável global, bicho, ela tem que ter um modificador nela aqui que chama volátil, entendeu? Volátil por quê? Porque essa variável volátil, ela consegue ser vista lá dentro da interrupção. Se eu não declarar como volátil, ela não vai enxergar essa variável lá, entendeu? Então, primeira coisa, eu preciso
declarar a variável volátil. Então eu tenho um state, tá? E outra coisa que é importante, né, para recuperar o miles dentro, né, porque o miles não funciona, né, gente? Então nós temos que usar essa função aqui. Gente, isso aqui é a função de Real Time Operational System, né? Xtask get tick count, né? Então o que acontece? Eu tenho que usar essa função ao invés de miles dentro da ISR, ok? Bom, então esse é um ponto, tá? Os valores voláteis, abrindo a seção crítica como... aí tem um detalhe aqui importante, muito importante. Você cria um port MUX type, né? MUX, né? E você inicializa ele com o valor unlocked, ou seja, o cara está destravado, unlocked. É uma instância MUX, tá? Que a gente fala. Nessa chamada de função aqui, port enter critical ISR, MUX, né? Com o argumento MUX, eu abro a seção. Lá dentro, eu abrindo a seção, me dá direito a modificar a variável. Eu modifico a variável, depois o que eu faço? Eu dou um port exit critical ISR. Ou seja, eu fecho. Você entendeu? Para eu mudar a variável, tem que ser no meio dessas duas chamadas. Por quê? Gente, deixa eu falar aqui. Isso em computação chama semáforo. Entendeu? Quem fez ciência da computação ou sistema de informação sabe que você tem que travar aquela seção. Mas por que tem que fazer isso, Fernando? Porque o outro acabou. Imagina que outra parte do programa quer mexer na variável na mesma hora que você. Imagina. Você tem que pensar, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem situações cachorro, né? Não vai falar assim. Mas situações difíceis. Por exemplo, o S32 tem 2 core. Imagina se o outro core quisesse mexer na variável também e você está lá no meio da interrupção ou você está no loop principal. Você não pode deixar. Então ele trava. Nesse meio ninguém vai conseguir acessar essa variável. Não vai modificar ela. Você que está modificando. Vamos voltar para cá agora. Bom, gente, vamos dar uma olhada agora no vídeo. Vamos lá assistir o vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa montagem de hoje. Muito simples, né? Claro. E eu tenho o ESP32 aqui, não repare que eu arranquei aquela tampinha de metal, né? Então isso aqui é um ESP32 padrão WROM, tá? Bom, aqui eu coloquei um botãozinho de pressão, push button, tá? E eu tenho 2 LEDs, né? O vermelho e o verde. E o verde só acende no momento em que a interrupção ocorre, certo? Então eu aperto o botão, né? O pino vai para cima, ó. Enquanto eu tô com o dedo apertado aqui, ele tá na interrupção, tá vendo? Ó. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Bem simples. Toda vez que eu aperto o botão, ele entra na interrupção. E depois, lá dentro da interrupção, ele modifica o valor da variável, que é o que faz acender o LED verde. O LED verde é aceso pela modificação da interrupção. É só isso o nosso exemplo, tá? Bem simplesinho. Bom, agora que você assistiu o vídeo, vamos continuar aqui, né, com o nosso... Gente, aqui sempre é o pinout, né? Isso aqui é um livrinho, então coloca o pinout lá. Bom, aí o esquemático, gente, bem simplesinho, né? Ó, o que eu fiz no botão GPIO 23 e o GPIO, o 2 e o... Eu usei o 2 e o 4? O 2 e o 4 aqui, ó. 2 e o 4 para os LEDs aqui, ó. Tá vendo? Para os LEDs e só esses 3 resistores aqui, bem simples a montagem, né? Só copiar. Bom, aí, gente, é aquilo lá. O que o programa faz? Eu tenho LED verde e vermelho. Se eu estou fora da interrupção, eu estou com ele vermelho. Se eu entrar na interrupção, ou seja, eu aperto o botão, aí ele fica verde e esse daqui apaga, né? O verde acende e o vermelho apaga, certo? Ó, verde aceso, né? E vamos utilizar no modo change, porque lembra aquele mode, né, que eu ensinei lá? Então, mode change, mudou o modo, vai modificar, vai ser chamada interrupção, correto? Então vamos lá. Bom, aqui então um código-fonte, né, gente? Então lá, define, pin button, né, é o botão, né? Gente, de bounce time. É importante, de bounce time assim, quando você aperta uma tecla, em vez da tecla assim subir, né, a energia subir, não é assim que acontece. Você está em low, de repente você aperta um botão, faz assim, ó,
Um monte de ruído até estabilizar, tá vendo? Isso aqui é o debounce, entendeu? É o ruído da tecla. Para evitar esse ruído da tecla, a gente faz um tempo aqui, ó. A gente põe um tempo de 10 milissegundos para evitar pegar, ligar e desligar. Rapaz, às vezes dá centenas de vezes. Se a chave estiver meio ruim, ele liga e desliga centenas de vezes numa única apertada sua, entendeu? Então, aqui você já está aprendendo o que é o debounce, né? Pin red, né? O pin green, né? Para o LED verde, né? Assim por diante, 2 e 4. E aí, a gente tem as variáveis, tá? Que essa daqui, ó, é importante. Número de vezes que a interrupção foi executada. Essa daqui guarda o último estado do botão. E o debounce time, ele vai guardar o tempo de debounce, o tempo que ele não pode exceder. Quer dizer, o máximo tempo de debounce é 10 milissegundos. Nossa, que foi definido aqui, ó, certo? Bom. Aí é o seguinte, a gente tem variáveis de... detalhe, né? Detalhe importante, gente. Vocês estão olhando aqui, ó, tudo volátil, entendeu? Tudo volátil. Tem que ter esse modificador aqui. Aí é o seguinte, aqui as variáveis para o controle dentro do loop é a mesma coisa que esse daqui, ó, tá? Mesma coisa que esse daqui, mesma coisa que esse daqui, tá? Aí a gente tem aqui, né? Lembra que a gente precisa do MUX que para travar a variável, né? Eu já crio ele ali, já instancio o MUX ali. Gente, setup, tá? Setup, serial begin, né? Eu dou um serial begin aqui, 115.200, os dois LEDs e o botão no pin mode, ok? E aqui, gente, lembra aquela função taxa interrupt, lembra lá? Então, pin bottom aqui, ó, né? Que eu já declarei lá em cima, né? Pin bottom, qual que eu quero. E aqui a minha função hand bottom interrupt. E change é um mode, né? Mode eu vou ser chamada, a interrupção vai ser chamada quando mudar de estado. Era 0, foi para 1, era 1, foi para 0, chama a interrupção. Qual que é a interrupção? Esse caboclo aqui, gente. Essa função hand bottom interrupt aqui. Digital write, né? O que eu faço? Logo de cara, inicializa com o LED vermelho. Porque o LED vermelho significa não foi chamada a interrupção ainda, né? Bom, aqui o loop, né? O loop, gente, aqui é o seguinte, né? Ó, aqui é o seguinte, era muito código-fonte e eu sempre, deixa eu falar aqui, ó. Toda vez que eu estou explicando código-fonte, não tem jeito. Às vezes eu tenho uma lógica um pouquinho maior e eu tenho que colocar numa tela grande. Apesar da minha TV ter 65 polegadas aqui, para você pode ficar pequeno, então assiste no computador, não vá assistir no smartphone, porque a não ser que o teu smartphone seja muito grandão, você vira ele no horizontal, mesmo assim às vezes você não enxerga, tá? Então, vamos lá, loop. Gente, aquilo lá, eu abro a seção critical do Enter Critical para poder modificar. O que eu faço? Copio os botões, copio as 3 variáveis que eu preciso depois ler lá dentro da minha interrupção. Vocês entenderam por que eu estou copiando? Eu estou dentro do loop. Por que eu estou copiando as 3 variáveis? Porque são 3 variáveis que eu vou mexer, ler lá dentro da minha interrupção. Entendeu? Então eu já faço uma cópia aqui em cima. Aí eu faço o seguinte, eu tenho esse current state, né? E o pin bottom. Então eu recupero o estado atual do botão. Com o quê? Com o digital read. Eu quero saber, o botão está apertado? Não está apertado, né? Se o estado do botão mudou, atualiza o tempo de debounce. Se current state é diferente de copy lace state bottom, então copy debounce time igual a milis. Quando você tem milis, gente, quando é que você tem milis? Vamos lembrar quando tem milis. Você pega o tempo atual. Eu estou pegando o tempo de agora, é isso que milis fala, tá? Aí, se milis menos copy de bounce time maior que de bounce, quanto que é esse de bounce time aqui, gente? Vamos lembrar quanto que está declarado lá? 10. Então, se ele é maior que 10, então beleza, eu vou entrar no laço, mas ainda tem outra condição. Qual que é a outra condição? O copy number of bottoms, ou seja, eu tenho que ter um número de interrupção diferente de 0, porque senão ele já entraria aqui, ele não entraria toda vez. Então o que eu faço? Eu verifico se ocorreu já uma interrupção, entendeu? Daí eu entro aqui. Senão não entro, senão eu passo batido, não faço nada, tá? Ocorreu a interrupção, eu olho para o current state.
O current state, gente, lembra que nós pegamos o current state do botão aqui? Eu falo assim, putz, se o current state, né, é 1, né, se ele ocorreu, então o que eu faço? Eu tenho que acender quem? O LEDzinho verde, gente, aqui ó, pin green LED, high, e o outro é low. Se não, eu tenho que inverter de low para high aqui, ó. Embaixo só estou invertendo. Aí o que eu faço? Eu até faço assim, ó, serial.println, né? Número de botão interrupt. Imprime o tanto de vezes que acionou interrupção. Entenderam isso? Aí aqui, port critical, aqui ó, port critical ISR MUX. Number of buttons interrupt igual a 0. Reconhece que o botão foi pressionado e reseta o contador de interrupção. Detalhe, vocês estão lembrando aqui, ó, do MUX? Estão lembrando do MUX? Ou seja, para eu modificar essa variável que eu tenho que fazer, eu abro uma seção, depois eu fecho essa seção. Porque eu estou travando, não deixo ninguém mais mexer nesse valor, só eu aqui nesse lugar. Isso é importante lembrar, hein? Porque, gente, quando vocês começam a mexer com um processo que já, sabe, começa a virar processo concorrente, vários caras querem mexer no mesmo queijo, vamos falar assim. E aí, enquanto você está mexendo no teu queijo, você não pode deixar o outro cara mexendo no teu queijo. Entendeu? Fazendo essa metáfora aí, é isso. É só você que mexe por vez. Só uma pessoa mexe por vez, tá? Essa é a lógica. Gente, olha aqui, olha a função. Olha... Puta, aqui tem um detalhe importante, tá? Ó, essa aqui é a função ISR, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu faço dentro da função ISR? Lembra que eu falei? A função ISR, ela tem que ser a menor possível, mais rápida possível, para você ter otimização de tempo. Porque ela não ocorre várias vezes. Imagina se fosse medidor de RPM. Puta, ela ia acontecer num pulso quadrado, assim, entendeu? Toda hora ia ser chamada. Então você não pode ficar lá tentando fazer um monte de coisa. Você tem que fazer o mínimo de coisa e pum, sair, voltar para o programa principal. Gente, tem um nome aqui que chama IRAM_ATTR. O que faz esse cara? Ele pega o código e joga na RAM. A interrupção é jogada na RAM, ela não fica na flash. Tá entendendo? Então isso é muito importante para otimizar a velocidade. Esse IRAM_ATTR. Então handle button interrupt, a primeira coisa que ela faz, ela abre a seção aqui e fecha a seção aqui. O que eu faço, gente, com o contador de interrupção? Eu incremento o cara, certo? Porque eu, fui chamado mais uma vez, somo ele. Last state button, ele faz um digital read no pino, faz a leitura do estado atual do botão. Versão do Miles que funciona a partir da interrupção. Até escrevi isso aqui em cima, gente, porque tá vendo essa função aqui, ó, essa função xtask get tick count. Puta, que nome, né? Podia botar um nomezinho melhor, né? Fazer o quê, né? Já tá aí. Então, assim, essa funçãozinha aqui, lembra que é isso aqui, gente? É o Miles, né? É o Miles. Então, você pega e de bounce timeout. Você já joga dentro dessa variável, porque lá ainda eu vou precisar dela, lembra? No loop principal você precisa dela. Então, é só isso daqui. Gente, é isso, entendeu? Olha só, já acabou. Então, interrupção é difícil, gente? Não é difícil, tá? É isso aqui. Então, vai, monta um circuitinho, pratica e é assim que você vai aprender. Você vai compra logo os componentes, não compra um só, não compra dois, compra três, não fica com miserê, porque se queima um chip até chegar pelo correio, o outro, você fica perdendo tempo. O importante é você comprar essas pecinhas para você aumentar, para você alavancar o seu aprendizado. E até o próximo vídeo.